pessoal, estamos dando início à nossa segunda videoaula, aqui com o roteiro da aula, onde nessa etapa, ao final dela, devemos compreender o que são e quais são os tipos de dados básicos, definir e compreender o uso de variáveis, conhecer a definição e o correto uso de expressões e operadores, compreender, identificar e aplicar a sintaxe e a semântica na lógica de programação. Diretrizes para a construção de um algoritmo. Para tudo que você vai fazer na vida, você tem que traçar metas e diretrizes. A construção de algoritmos não seria diferente. Para escrever um algoritmo, precisamos descrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Para isso, utilizaremos algumas técnicas. Primeira, usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, porque na maioria das vezes quem vai operar o software que você está desenvolvendo são pessoas que nunca trabalharam na área da informática. Usar frases curtas e simples. Ser objetivo o mais possível. Procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio, duplo sentido. Para fazer algoritmos, podemos fazê-los de algumas formas. Como vimos na aula passada, tivemos a descrição narrativa. Nessa aula, falaremos aqui sobre o diagrama de bloco. O diagrama de blocos é uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento. Com esse diagrama, podemos definir uma sequência de símbolos com um significado bem definido. Portanto, sua principal função é a de facilitar a visualização dos passos de um processamento. Existem diversos símbolos para a gente representar um diagrama de bloco. No próximo slide, vamos mostrar as figuras aos quais podemos representar esse diagrama de bloco. Temos aí o terminal, no caso indica o início ou fim de um processamento, o processamento, onde, em geral, vai indicar o processamento em geral. Exemplo, temos aí o cálculo de dois números, a entrada-saída, onde temos a operação de entrada e saída de dados. A exemplo, temos a leitura e a gravação dos arquivos, o símbolo de decisão, onde indica uma decisão a ser tomada, no caso, uma verificação de sexo, por exemplo, verificação de idade. O desvio permite o desvio de um ponto qualquer do programa. A entrada manual indica entrada de dados através do teclado, onde quando você digita uma frase, por exemplo, digite a nota da prova 1, digite a nota bimestral. O exibir mostra informações ou resultados. A exemplo aí, temos também a frase mostra o resultado do cálculo e o relatório, que vai te mostrar um relatório baseado em todas as ações que foram ditas do diagrama de bloco. Nesse próximo slide, temos o exemplo de como seria pegar uma bala. Damos o início, pega-se a bala, retira-se o papel, chupar a bala, no caso botar a boca, jogar o papel no lixo e dar um fim. Outra seria como se fosse calcular uma média de 3 notas. Dá-se o início, recebe-se a primeira nota, recebe-se a segunda nota, recebe-se a terceira nota e recebe a quarta nota. Faz-se um cálculo da média, onde a média seriam as 4 notas dividido por 4. Teríamos a média e teríamos o fim do algoritmo. Na construção do algoritmo, teremos algumas importantes palavras que serão usadas, e uma delas serão as variáveis. Para se descrever uma variável, usa-se a sintaxe var, o tipo da variável e o nome da variável. Ponto e vírgula. Var. A palavra var é utilizada em Portugal para indicar que estamos declarando uma variável.
Tipo da variável é onde precisamos informar o tipo dos dados que armazenaremos na variável para que o computador saiba o tamanho do espaço de memória que reservará. O nome da variável é quando solicitamos que o computador reserve espaço de memória. Nós temos que informar como vamos nos referir a essa área de memória reservada, ou seja, qual nome daremos a esse espaço de memória. Assim, toda variável tem um nome atrás do qual é referenciada. Como estamos baseados aqui no Portugal, todos os comandos que utilizaremos, no caso do Portugal, terão o ponto e vírgula ao final. Existem regras para a descrição destas variáveis. Aqui mostraremos essas regras e o exemplo correto de cada uma dessas variáveis. A primeira regra é que você sempre deve iniciar por um caractere alfabético e nunca por um número. Na segunda, não utilize caracteres especiais, como aspas, vírgula, parêntese, a barra, o asterisco, o sinal de mais ou de menos. Não coloque espaços em branco ou hífen entre os nomes. Utilize-se, se necessário, o underline. Crie suas variáveis com nomes sugestivos. Se você vai guardar o salário de um funcionário, dê à variável o nome salário. Se você vai guardar o nome de um funcionário, dê à variável a palavra nome. Se você vai guardar uma média, dê à variável o nome média. Com relação aos tipos, sempre que declaramos uma variável, devemos ter em mente os valores que serão armazenados naquele espaço de memória. Essa observação que definirá o tipo da variável a ser declarada. Com relação a esses tipos, o primeiro deles, nós temos o tipo inteiro, que em algumas linguagens se diz int ou integer. Declaramos variáveis do tipo numérica, inteiro, quando precisamos armazenar valores inteiros, sendo eles positivos ou negativos. A exemplo, se precisarmos armazenar o número de filhos de um funcionário, o tipo de ideal vai ser inteiro. Temos o exemplo para a declaração dessa variável, onde temos int, quantidade. Na variável do tipo real, temos que seja real, float ou double. Declaramos variáveis do tipo numérico real para armazenar valores reais, que em outras palavras, serão valores com ponto decimal. A exemplo, temos 5.7, 3.2, menos 8.5. Esse seria o tipo para armazenar, por exemplo, o salário do funcionário. Exemplo, temos float, preço. Como não podemos declarar o cedilha dentro de um algoritmo, então ficaria o C ao invés do cedilha. Variável do tipo caractere ou SHA é declarada para apenas um caractere. Declaramos variáveis do tipo literal ou caractere para armazenar um único caractere que pode ser uma letra ou um símbolo. Por exemplo, identificar o sexo do indivíduo. Armazenamos apenas o caractere F ou M. Para declarar, seria SHA e o M. O tipo literal ou string, você declara uma cadeia de caracteres. Ou seja, uma palavra, uma mensagem ou um nome. Assim, se precisarmos de uma variável para armazenar o nome de uma pessoa, seria do tipo ideal, aliteral ou string. Exemplo, temos aí string, código. A tipo lógica ou boolean são variáveis do tipo para armazenar valores lógicos. No caso aí, seriam se verdadeiro ou falso. Outro importante método na construção de algoritmos, utilizamos as constantes. São chamadas informações ou dados que não variam com o tempo, ou seja,
permanecem sempre com o mesmo conteúdo, têm um valor fixo, invariável. Como exemplo de constantes, pode-se citar números, letras e palavras. A sintaxe para declarar uma constante seria constant, identificador, igual, valor, ponto e vírgula. As constantes são criadas com base nas mesmas regras e tipos já vistos em uma variável. Diferem apenas no fato de armazenar um valor constante, que não vai se alterar. Baseados nas constantes e variáveis, agora vamos para atribuições de entrada e saída de dados. Os comandos de atribuição. Temos aí a sintaxe do identificador atribuída à expressão. O identificador é o nome da variável ou constante a ser utilizado. E a expressão, o valor ou expressão a ser armazenado, onde veremos ainda neste capítulo que podemos ter expressões aritméticas e expressões lógicas. A exemplo nesse slide temos aí var inteiro nota. Criamos aí uma variável inteira para nota. Se eu quiser atribuir um valor a esta variável, eu diria que ela é nota recebe 10. Atribuímos o valor 10 à variável nota. Outro exemplo, var caractere sexo. Se eu quiser dizer que o sexo da pessoa é feminino, eu diria sexo, atribuição, f. Atribuímos a caractere f à variável sexo. Nos comandos de entrada de dados, eu tenho a sintaxe do leia. Leia, variável. Leia é a função responsável por ler o que o usuário digitou e armazenar o valor na variável indicada. A variável é o nome da variável utilizada para armazenar o valor digitado. Em exemplo, temos var inteiro nota. Criamos novamente a variável inteira nota. Se eu digo leia nota, atribuímos à variável nota o valor que o usuário digitar. Comandos para saída de dados, eu tenho o escreva, sintaxe, escreva e a expressão. A função escreva é responsável por escrever no monitor uma mensagem para o usuário. A expressão indica o que será escrito no monitor. É normalmente composta por um texto fixo, seguido por uma vírgula e um nome de variável. Aqui temos um exemplo de um algoritmo, onde demos o nome algoritmo exemplo. Demos início, declaramos as variáveis com o nome, caractere. Então vamos aí digitar aí um nome a esta variável. Escreva, digite, abre parêntese, abre aspas, digite seu nome, fecha aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Leia, nome. Escreva, novamente, bom dia, fecha aspas, vírgula, nome, fecha parêntese. E demos fim ao algoritmo. Ao final disso, na tela, será mostrada a frase digite seu nome, você digitará um nome, e ao final do algoritmo sairá a frase bom dia, o nome ao qual você digitou. Dentro da nossa loja de programação e algoritmo, podemos também ter expressões aritméticas. E essas expressões são acompanhadas por operadores. Esses operadores são símbolos que representam uma operação aritmética ou lógica. As operações aritméticas são empregadas em expressões aritméticas em que são utilizadas constantes ou variáveis do tipo real ou inteira, como operandos. Há exemplos aqui, temos o operador e a operação matemática, no caso, soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão inteira. Os operadores relacionais são utilizados para realizar comparações entre dois valores de um mesmo tipo. Valores esses que podem ser representados por variáveis ou por constantes. Na descrição, a gente tem o igual, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente. Os operadores lógicos retornam o verdadeiro ou falso de acordo com os seus operandos.
onde teremos o operador e, o ou e o não. Baseado nos operadores lógicos, nós teremos tabela verdade. O que seria essa tabela verdade? Tabela verdade seria uma junção de alguns operadores lógicos e teríamos um resultado, no qual seria o operador i, onde temos uma, duas, três ou mais entradas e apenas uma saída, baseada nessas entradas. Onde teremos uma sentença verdadeira, se e somente se todas as entradas forem verdadeiras. Caso tenha apenas pelo menos uma falsa, teremos falsa. No operador ou, já seria o contrário. Nós teríamos as operações seriam falsas quando todas as operadoras forem falsas. Se tiver pelo menos um verdadeiro, será verdadeiro. E o operador não é uma negação do que seria o operador. Se ele é verdadeiro, com não se tornaria falso. Se ele é falso, com não se tornaria verdadeiro. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa segunda aula, onde na parte de expressões lógicas trouxemos uma pequena demonstração sobre suas operações, as quais serão fortemente tratadas adiante. Um abraço, até mais.